Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, graças a Deus. Mais uma semana sendo ministrados sobre oração. Esses estudos eles estão sendo baseados num livro chamado Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller. Então vamos lá. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então aqui a gente vê que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela age dentro de nós. Ela nos ensina, ela nos confronta, ela nos transforma. E por que isso é importante quando nós falamos de oração? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é onde nós encontramos o que nós precisamos aprender sobre quem é Deus, sobre tudo aquilo que Ele quer nos ensinar a respeito dele, a respeito do reino dele. E é na Bíblia que nós aprendemos o que é oração, como nós devemos orar, qual é a linguagem da oração. É interessante que nós temos sido ministrados nessas semanas que a oração é abrir nosso coração a Deus, é falar com Deus. A oração é onde nós nos relacionamos com Deus através das nossas palavras, através dos nossos sentimentos, pensamentos. Deus, Ele sabe o que nós estamos falando. Lá no Salmo 139, Davi dizia que Deus sabia o que a gente ia falar antes mesmo da gente falar. Então, se relacionar com Deus, orar a Deus, é abrir o nosso coração de diversas maneiras. Eu acredito que muitos de nós aqui podem testemunhar de momentos da nossa vida em que a gente nem palavras a gente conseguia ter para orar. Às vezes a gente só conseguia chorar. Ou ficar em silêncio, né? Ali, porque não vinham palavras, mas dentro de nós estava ali um turbilhão de sentimentos, de palavras, de súplicas, de clamor, né? E Deus, Ele sabe, Ele nos ouve, Ele nos entende. Não precisa ser palavra verbalizada, mas a palavra, né? Ou essa maneira de nos expressar, compõe a oração. E tudo isso nós aprendemos quando nós vamos à Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia. Ali está revelado, registrado quem Deus é, como é o reino de Deus. E através da palavra de Deus, nós então podemos adquirir a linguagem, né, correta, aprender a linguagem da oração. A Bíblia, né, como nós vimos aqui em Hebreus, ela não é simplesmente um livro de informação. Eu vou lá para conhecer quem é Deus, como Ele age, o que Ele tem, né, para mim, que Ele tem falado comigo. Não é simplesmente uma informação. A Bíblia, ela é Deus falando conosco. E por isso, então, tem que ter uma dinâmica de fé, de confiança, de que aquilo que eu estou lendo, eu creio que é Deus falando comigo. E entender que a Bíblia, nos ensina a respeito de todas as coisas, né, que Deus deseja revelar a nós. E nós, então, podemos entender a oração, saber o que é a oração, como nós devemos orar, através da Bíblia, através da leitura, através de aprender, através de estudar a Bíblia, nós vamos adquirindo esse conhecimento, adquirindo esse tipo de linguagem, que é a linguagem de Deus expressa, escrita ali na Bíblia. A gente pode fazer pode relacionar isso com a nossa própria vida, quando nós aprendemos a falar. Tem um outro autor aqui, que o Timothy Keller cita, que é o Eugene Peterson. Ele escreve o seguinte, que como nós aprendemos a falar muito cedo, nós não temos nenhuma lembrança do processo, de como foi aprender a falar. A gente sabe do que os nossos pais nos contaram, né?
E a gente sabe de ver isso acontecer com as nossas crianças, né? Que é muito parecido com o que aconteceu com a gente. É claro que cada um teve seu tempo, alguns falaram mais cedo, outros mais tarde. A primeira palavra de cada um, né, foi uma, mas o processo é muito parecido. A gente não nasce e começa a falar, né? A gente nasce e a gente começa a ouvir as outras pessoas falando com a gente. Porque se ninguém falasse com a gente não aprenderia nenhuma linguagem. Então, a gente aprende a linguagem de ouvir alguém falando conosco. Então, começa aí a primeira relação que a gente faz com a oração, né? Nós aprendemos a falar com Deus porque Ele fala conosco. Nós aprendemos a linguagem de Deus porque Ele primeiro começa a falar com a gente, né? E deixou registrada a linguagem dele na Bíblia. E quando nós aprendemos então a falar, as pessoas falavam com a gente e a gente começou a balbuciar aí alguns sons, né? A gente começou a juntar sílaba com sílaba até sair uma palavra, né? Mamãe, papai, não sei qual foi a sua primeira palavra, que você conseguiu falar inteira, mas é assim que a gente vai aprendendo a falar e depois a gente aprende de verdade a se comunicar através da palavra. E assim é na oração com Deus. A gente vai aprendendo de ouvir Ele falar conosco. A gente vai aprendendo a linguagem. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente aprende palavras, a gente vai adquirindo uma linguagem, uma linguagem mais enriquecida. É assim com a gente, não é? Se a gente ouvisse só algumas palavras, a gente ficaria naquelas, mas não é o que acontece. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escuta músicas, outras pessoas, né, falando, a gente vai adquirindo novas palavras, a gente vai enriquecendo a nossa linguagem. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, eu gostava muito de ouvir algumas músicas, e esses autores, eles compunham, e para mim, que era pré-adolescente, eles compunham e colocavam palavras muito difíceis, que não eram palavras que corriqueiramente eu ouvia. E aí eu ia lá para o dicionário para descobrir o que significava aquela palavra, mas isso foi enriquecendo bastante o meu vocabulário. Né? Por quê? Porque eu fui ouvindo coisas que normalmente no dia a dia eu não ouvia. Quando a gente lê, isso acontece também. Quanto mais a gente lê, mais o nosso vocabulário vai sendo enriquecido. Mais palavras a gente vai aprendendo. E essa relação a gente pode fazer com a oração. Quanto mais nós vamos estudando a Bíblia, quanto mais nós vamos conhecendo a linguagem de Deus através da Bíblia, mais o nosso vocabulário vai sendo enriquecido, mais palavras a gente vai aprendendo, mais sobre Deus nós vamos aprendendo, mais sobre como Deus age nós vamos aprendendo, mais como é a vida com Deus nós vamos aprendendo. E mais enriquecida vai se tornando a nossa oração. Mas o processo é o mesmo de uma criancinha. A gente vai aprendendo a palavra de Deus aos poucos. A gente vai adquirindo o conhecimento, o entendimento do que está escrito ali no dia a dia, nas nossas leituras diárias, nas ministrações que nós vamos recebendo, nos estudos que nós vamos recebendo, nas aulas que nós vamos recebendo, a gente vai adquirindo porçõezinhas ali da palavra de Deus, né? E ouvir, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir, ouvir sobre a palavra de Deus, ou mesmo ler a palavra de Deus, como meramente uma informação, isso muitas vezes não vai gerar o que deve ser gerado em nós. Nós precisamos também nos apropriar disso. Nós precisamos mais do que ler, nós precisamos estudar. Nós precisamos debruçar sobre a palavra de Deus e ter esse desejo de que ela seja revelada a nós, que ela fale ao nosso coração, que ela seja gravada dentro de nós.
Isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela a palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos ensina. Agora, a gente precisa ter tempo para isso. A gente precisa ter dedicação para isso. A gente precisa estudar a Bíblia, né? Não simplesmente, por exemplo, eu tenho uma Bíblia e está ali, né? De vez em quando eu vou lá, eu leio um versículo, ou de vez em quando eu paro para meditar aquilo que eu fui ministrado no culto. Isso tem que ser uma dinâmica diária na nossa vida. Tem que ser uma busca constante na nossa vida. Peraí, o que a Bíblia está dizendo aqui? O que isso quer dizer para mim? O que isso faz sentido para mim hoje? Né? O que Deus está querendo me ensinar nessa palavra talvez não seja tão claro naquele momento. Talvez quando a gente, eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ler alguma coisa e na primeira leitura você não entender muito bem. Então o que a gente faz? A gente volta, a gente lê de novo, a gente medita sobre aquilo, a gente faz algumas perguntas, o que é mesmo que o autor está querendo dizer aqui? O que isso faz sentido na minha vida? Então são reflexões que nós precisamos ter. E isso não se faz correndo. Né? Isso não se faz na primeira leitura, é algo constante. Então, a dinâmica que nós devemos adquirir em relação à palavra de Deus é de constantemente estarmos lendo, meditando, refletindo sobre aquilo que nós estamos vendo na palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. É Deus respondendo a nós. Muitas vezes a gente pergunta, né? Poxa, eu estou orando tanto a Deus, quando Ele vai me responder? Nós temos a nossa mão, a Bíblia, e ali é onde nós encontramos a maior fonte de respostas de Deus, de direções de Deus para nós. É através da palavra de Deus. E quanto mais nós vamos adquirindo, sabe, essa prática na nossa vida, quanto mais nós vamos persistindo em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, em nos deixar ser ministrado por aquilo que ela está nos falando, mais nós vamos tendo respostas de Deus, direções de Deus, mais nós vamos nos aprofundando no nosso relacionamento com Deus, mais nós vamos adquirindo linguagens, né? Mas nós vamos aprendendo a falar a língua de Deus, a linguagem de Deus, que está ali na Bíblia. Não é assim, a gente não precisa, por exemplo, a gente pode fazer isso em alguns momentos, né, de abrir a Bíblia ali e orar aquilo que está escrito, literalmente, a gente pode fazer isso, mas a oração não é isso. Não é agora, eu vou ter meu momento de oração, então eu vou abrir a Bíblia, já que eu preciso aprender a linguagem da Bíblia, né? Essa é a linguagem de Deus, então eu vou ler ali a Bíblia e estou orando. Não. Aqui o autor ele traz até uma ilustração bem interessante, ele fala que uma esponja, ela precisa ser mergulhada só de vez em quando na água, de tempos em tempos, né? Para fazer o seu trabalho. Então é mais ou menos isso também. Periodicamente, constantemente, nós devemos estudar a Bíblia, deixar o Espírito Santo nos ensinar aquilo que a Bíblia está falando, né? Então, ter o nosso coração muito aberto, muito receptivo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de agir dentro de nós, como lá está em Hebreus, né? Lá, perscrutando lá no mais íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, constantemente nós termos a prática da leitura da Bíblia e isso vai fazendo com que nós adquiramos linguagem, entendimento, conhecimento, né, do que a Bíblia está nos ensinando e isso naturalmente vai ser expressado através das nossas palavras. É assim que aconteceu com a gente quando a gente aprendeu a falar. A gente foi ouvindo as pessoas falarem, a gente foi praticando falar, e aí então a gente começou a falar. E quanto mais a gente vai aprendendo palavras novas, mais a nossa conversa vai sendo enriquecida.
Quanto mais nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus, mais a nossa oração vai sendo enriquecida, mais a nossa oração vai sendo recheada da linguagem de Deus, que é a palavra de Deus, uma linguagem de fé, de confiança, uma linguagem onde nós estamos conversando com Deus, na língua dele, né? A língua que ele nos ensina, a linguagem que ele nos ensina, que é a linguagem das Escrituras, da palavra de Deus. É assim que nós devemos orar. É assim que é a oração. Deus, ele instituiu a oração e ele, através da Bíblia, nos ensina o que é a oração e como orar. Orar, é claro, nós já temos visto, é abrir o coração a Deus. Mas a gente não pode ficar só no mamãe e papai. A gente não ficou só nisso, né? Isso é para bebê. Bebê que está começando a falar. E é uma conquista maravilhosa. Então, se nós estamos na fase de sermos bebês espirituais, é uma conquista fantástica aprender a falar mamãe e papai, né? Então, é uma conquista fantástica a gente dar os primeiros passos na oração. Mas a nossa oração, ao longo do tempo, tem que evoluir. A nossa oração, ao longo do tempo, ela tem que adquirir muito mais linguagens do que só mamãe e papai de quando éramos bebês, né? Então, a Bíblia nos chama a crescer no conhecimento de Deus, a crescer no relacionamento com Deus, a crescer no nosso dia a dia, a olhar para ontem, né? Para anteontem, para uma semana, um mês, um ano atrás e ver, eu cresci no conhecimento de Deus, eu cresci na linguagem que a Bíblia me ensina a ter, né? Eu evoluí, e que seja assim na nossa vida, dia a dia, conhecendo a Deus, mas não parando aqui no que a gente já conheceu, mas prosseguir em conhecer a Ele. Orar a Deus, ter uma prática de oração, mas prosseguir em crescer nessa prática de oração. É isso que a Bíblia nos chama a ter. Amém? Vamos orar um pouquinho sobre isso. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que se revela a nós. Se revela como um Deus presente, um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Um Deus poderoso, um Deus real, um Deus que age dentro de nós, a favor de nós. Muito obrigada, Senhor, porque podemos conhecer todas essas coisas através da tua palavra, que é o Senhor falando conosco. Pai, nos ensina, nos ajude a compreendermos a tua palavra, a amarmos a tua palavra, a nos dedicarmos a conhecer a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, pedindo e te agradecendo. Senhor, eu quero orar por cada um que está aqui, que o Senhor traga, Pai, um ânimo novo, o Senhor revigore as forças. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Então, que o Senhor venha, Pai, ministrar de uma maneira muito especial, que só o Senhor sabe fazer, cada um de nós aqui, Senhor, naquilo que nós precisamos ouvir, naquilo que nós precisamos compreender, naquilo que precisamos, Senhor, ter de direção, de transformação. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo e te agradecendo. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e que Ele continue ministrando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.